Olá a todos, nesse vídeo eu vou te passar 3 dicas importantes para você lidar melhor com a parte de áudio dentro do OBS. A parte de áudio às vezes gera muita dúvida, muita incerteza, principalmente para quem está começando, e a gente vai resolver isso agora. Meu nome é Márcio e nesse canal eu falo sobre tecnologia, softwares, apps e produção audiovisual. Se você gosta desse tipo de conteúdo, ajuda a gente, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificações e fica comigo então para entender um pouco mais a parte de áudio do OBS. Bom, a parte de áudio, normalmente no OBS, gera muita dúvida e muitas pessoas às vezes não conseguem fazer o que estão querendo por dificuldade de áudio, né? Se você cria uma cena, né, e aqui você tem um mixer de áudio, aqui não tem nada, nenhuma fonte de áudio entrando, então se você quer gravar alguma coisa ou transmitir, você tem que ter áudio, né? A não sei que você não precise, mas você tem que ter alguma coisa aqui. Quando você acrescenta numa cena um dispositivo de captura de vídeo, no caso uma câmera, e essa câmera está associada a um microfone, naturalmente quando a câmera entra também um dispositivo de áudio junto com ela. Entretanto, se a sua câmera não tem o áudio acoplado, ou está com ele desligado, ou você está conectando por alguma forma, né, que não está vindo o áudio junto, você tem duas formas tradicionais de incluir o áudio aqui na sua cena. Um é a captura de entrada de áudio. Então, para a gente entender o que é a captura de entrada de áudio, normalmente o microfone, né, entrada de áudio para o seu sistema, tá? Então, se eu colocar o microfone aqui, tá, aí eu já tenho agora uma entrada de áudio que vai me ajudar a captar o que o microfone tiver recebendo, tá? Se eu for criar uma segunda cena aqui, tá? E aí eu posso trabalhar com um segundo tipo de captura, que é a captura de saída de áudio. Então o que seria uma captura de saída de áudio? Normalmente os alto-falantes, ou seja, o OBS passa a capturar, né, o que tiver no alto-falante. Aqui não tem nada, não está saindo nada porque eu não estou jogando nada. Então, se eu pegar, por exemplo, um vídeo do YouTube e começar a rodar ele, né, aí você vai ver que esse áudio do YouTube que estaria indo para a caixa de som, ou seja, se você escuta ele na caixa de som, você pode jogar ele para o OBS e ele vai estar monitorando aqui. Você vai, enfim, você vai poder utilizar esse áudio, né, que está aqui indo para a caixa de som, tá? Então, só para entender, né, captura de entrada de áudio está ligada a microfone, captura de saída de áudio normalmente é a caixa de som, a sua saída normal, tá? Se você observar aqui nas propriedades, isso aqui é o número 2, tá? Você vai ver que tem sempre a opção padrão. Se eu colocar aqui padrão, continua funcionando aqui, e se eu colocar aqui na segunda cena, na saída, em vez de alto-falante, botar padrão, se eu rodar aqui, ó, eu continuo tendo, né, a saída funcionando. Por que então? Qual é a diferença entre padrão? Essa é a segunda questão. Qual é a diferença entre padrão e caixa de som, né, ou padrão? Uma coisa muito importante que as pessoas têm que entender é que o OBS só vê o que o Windows vê, os hardwares que o Windows está reconhecendo, tá? Então, por exemplo, se você vai aqui, né, não sei qual é a versão do seu Windows, mas aqui no meu, se você for em hardware e som, né, você vai achar essa telinha aqui, que é a tela fundamental. Todo Windows tem essa tela que vai listar as possibilidades de conexão, tanto para reprodução quanto para gravação. Então, se você observar aqui no meu, na reprodução, o que está como padrão, ou seja, está ticado de verde, dispositivo padrão, não sei se você consegue ver aqui, é o alto-falante. Então, por isso, na saída de áudio, se eu colocar o alto-falante ou o padrão, vai ser a mesma coisa, porque padrão, no caso, é o padrão que o Windows, o dispositivo padrão para o Windows, que no caso é o alto-falante. A mesma coisa em relação à entrada, ao microfone, né? Acabei fechando aqui, não era para fechar. No caso da gravação, ó, o microfone está como esticado aqui em verde, dispositivo padrão. Então, para o Windows o microfone é padrão. É por isso, né, aí para você entender, é por isso que nas propriedades, se você bota padrão ou no alto-falante, no caso da saída, e microfone ou padrão, né, vai ser a mesma coisa. Se o seu Windows está apontando para um outro dispositivo, aí você tem que checar aqui nas propriedades para mandar corretamente, porque aí pode ser que não dê certo dessa forma, tá? Uma forma alternativa de, por exemplo, você colocar o som do Windows numa cena sua é fazer o seguinte, é você ir lá em configurações, né, áudio, e trabalhar com áudio do desktop
ou, no caso, eu tenho duas telas, desktop 1 ou 2. Aqui ele está desativado, mas se eu colocar padrão ou se eu colocar alto-falante aqui, e você já sabe que é a mesma coisa, o que vai acontecer? Vou mandar aplicar, tá? Apareceu um áudio do desktop aqui, e se eu rodar, em função das suas necessidades, do seu orçamento, esse áudio vai aparecer, tá? Ele vai aparecer aí e você vai poder ouvi-lo, tá? Vou baixar aqui para não ficar atrapalhando a nossa gravação, mas você está vendo que está modulando aqui, tá certo? Agora é o áudio do desktop. Então, tudo que aparecer aqui no desktop, né, que tiver no desktop com áudio, ele vai ser jogado para cá. Um inconveniente, às vezes, dessa forma, tá? É você ter sons, tipo assim, um programa que não é o que você está gravando, mas que gera uma notificação. Quando entra a notificação, dá um sininho, plim, tal. Então, todos esses sons, né, de outros programas que eventualmente aparecem, né, no desktop e que vão entrar, eles vão ser captados dessa forma aqui, tá? E aí você, eventualmente, você vai ter um problema, tá, desse tipo. Mas é uma possibilidade também para você entender que você também pode capturar o áudio do desktop nessa estratégia. Uma outra forma interessante, né, terceira dica, uma outra forma interessante, vou remover essas coisas aqui, tá, das duas cenas. Uma outra forma interessante que você tem para trabalhar com áudio, vamos dizer que você tem várias cenas, tá, e você quer que o seu microfone, por exemplo, você está dando uma aula, a sua aula tem a sua câmera numa cena, na outra tem um PowerPoint, na outra tem um PowerPoint com a sua câmera reduzida no cantinho, né? E claro, você está gravando no microfone externo que está ligado no Windows. Então você quer que esse microfone esteja em todas as cenas para que você possa, né, mudar de cena sem ficar se preocupando com áudio. Isso é uma coisa, inclusive, importante, tá? Então o que você pode fazer também? Você pode aqui em configurações, na parte de áudio, se você vai ver aqui, eu tenho dispositivos de áudio globais. Então, por exemplo, se eu digo que aqui eu tenho um dispositivo de microfone, que aqui está desativado, mas que é o microfone que o Windows está vendo, né? Ou seja, tudo que o Windows está vendo aparece aqui. Então, se eu botar isso aqui, né? Se eu botar isso aqui, der OK, tá? Você vai ver que esse microfone, esse item auxiliar, ele está aqui e ele está aqui também. Ou seja, como ele foi colocado como uma forma de áudio global, tá? Qualquer cena que eu crie, tá? Eu vou criar uma terceira cena aqui, cena 3, tá? E na cena 3, ó, o microfone já está em todas as cenas. Então ele já, na hora que eu crio a cena, como as cenas, o microfone é um dispositivo global, então ele já entra na cena automaticamente. Então, terceira dica, se você tem várias cenas e quer a mesma fonte de áudio em todas elas, você não precisa necessariamente vir aqui, acrescentar, usar, né? Não precisa isso. Você pode simplesmente colocar como global, né? E ele vai aparecer em todas as cenas que você criar, tá? As novas, as antigas e tal. Qual é o problema aqui? O problema é que quando você coloca um dispositivo global e ele vai para todas as cenas, se você muta ele aqui, no caso, ó, fechei ele aqui, aí ele vai fazer a mesma coisa em todas as cenas. Então tudo que você fizer em um vai valer para todos. Então pode ser que você tenha uma situação onde você, numa determinada cena, você quer ter o microfone, na outra você não quer. Então nesse caso, tá? Aí que você quer ter um controle por cena, aí não é jogo você fazer isso aqui, tá? Aí você desativa, aplica, aí você agora já não tem mais o dispositivo global e você de repente coloca, eu quero uma captura de entrada de áudio, vou colocar meu microfone aqui, tá? Pode ser padrão microfone, já expliquei por que não faz diferença nesse caso, tá aqui. Na cena 2, de repente eu não quero, na cena 3 eu clico, pode ser até o mesmo, tá? Captura de entrada de áudio. Em vez de eu criar uma nova, eu mando reutilizar uma existente. Ele vai aparecer aqui para mim. Eu seleciono, dou OK, tá? Aí eu tenho na cena 1, na cena 2 eu não tenho, na cena 3 eu tenho. E aí assim, né, temos o controle da parte de áudio, evitando algumas coisas, alguns erros, algumas dificuldades que as pessoas entendem. A regra básica é, verifique sempre como o Windows está vendo o seu hardware. Se o Windows identifica, aí ele aparece no OBS e você administra do jeito que quiser. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de assinar o canal, clica no sininho para receber notificações, comenta, vamos interagir, tá? E eu espero que esse conteúdo tenha sido bom para você e tirar de você algumas dúvidas e evitado alguns erros que você pode estar cometendo utilizando o OBS na parte de áudio, tá? Muito obrigado e até a próxima.